Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, sou o CEO e fundador da Investins, tenho 16 anos e nesse vídeo aqui a gente vai aprender, você vai aprender como era a vida antes do Plano Real e como era viver na hiperinflação. Primeira coisa para você observar nesse vídeo aqui e aprender é o conceito de hiperinflação. O que é isso, David? Que nome é esse? Vamos lá, pessoal. A inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços numa economia. É a perda do poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Quando a gente possui uma inflação muito alta ao ponto de o seu dinheiro não valer nada, como é na Venezuela hoje em dia e como é mais ou menos na Argentina, a gente tem um processo de hiperinflação. A hiperinflação é quando o seu dinheiro não vale absolutamente nada. Você mal consegue comprar coisas com seu salário. Para vocês terem uma ideia, desde 1822, que foi o ano da nossa independência, da independência brasileira, a gente já teve 9 moedas. Isso mesmo, a gente já teve 9 unidades monetárias. E o real é a 10ª tentativa de moeda. A primeira moeda que já circulava aqui no Brasil, lá por volta do início da colonização, era o reis, que era derivado do real, que na época, século XV, século XVI, era a unidade monetária lá de Portugal. O Brasil só foi conhecer sua segunda moeda oficial lá por volta de 1942, quando o Cruzeiro entrou em ação. Desde 1942, para vocês terem uma noção, foram feitas muitas reformas. A gente criou muita moeda e a gente vai observar por que de criar muita moeda nesse período. Só para vocês saberem, primeira moeda foi o reis, que era o derivado do real, que era a moeda, a unidade monetária de Portugal ali por volta do século XV, século XVI. Depois veio o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real e em 1994 surge o real. A inflação acumulada de 1965 a 1994, que foi o ano que surgiu o real, com o Plano Real, foi de aproximadamente, pessoal, 1.400.632.332.741.811.850%. Eu até engasguei aqui porque, cara, era muita inflação, muito por cento. Perceberam? De 65 a 94, o Brasil teve uma inflação muito alta. Ou seja, a gente não teve uma inflação muito alta, a gente teve uma hiperinflação. As várias mudanças de moedas foram determinadas justamente pela persistência da inflação elevada, que fazia as moedas perderem valor muito rápido, muito rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, eu acabei de falar para vocês que de 65 a 94 a gente teve mais de 1 quatrilhão de inflação por 100. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, em 2021, a gente tem uma inflação de aproximadamente 10%. E se você for no mercado, se você for nas lojas, você já vai achar que tá tudo muito caro. Imagina naquela época então, que a inflação nesses anos todos, de 65 a 94, foi mais de 1 quatrilhão por cento, pessoal. Isso aqui é um absurdo, é muita inflação. O dinheiro nessa época aqui não valia absolutamente nada. A inflação nesse período aqui ficou conhecida como dragão pela população brasileira, por justamente ser esse monstro aí do seu dinheiro. Nesse período, a população brasileira faziam compras no mesmo dia que recebia o salário. Afinal, pessoal, os preços dos produtos, por conta da hiperinflação, por conta desse caos econômico, os preços dos produtos, eles eram reajustados umas 2 vezes por dia. Então assim que você recebia o seu salário do seu trabalho, você já corria para o supermercado para fazer a sua compra do mês. Porque mais tarde, possivelmente, aquele dinheiro que você recebeu já não estaria valendo mais nada. Era uma parada muito bizarra. Imagina só o exemplo. No dia 1 de julho, o carro, lá tinha um carro que você queria, tal, custava 37 mil reais. Quando você ia no dia 31 de julho do mesmo ano, mesmo mês, só que no dia 31, você primeiro olhou o dia 1, agora você foi lá no dia 31. Aquele carro que estava custando 37 mil, já estava custando aproximadamente uns 53 mil. Bom, David, como é que a gente saiu desse cenário absurdo? Como é que a gente salvou dessa? Bom, pessoal, teve muitos planos para a gente tentar sair da hiperinflação. Um desses planos, se não o mais conhecido, ou melhor, um dos mais conhecidos, foi o famoso por cortar zeros cortar zeros
toda vez que uma moeda era inserida na economia. Toda vez que a gente lançava uma moeda, o governo cortava alguns zeros daquela moeda. Afinal, por conta que aquela moeda ia perdendo muito valor, ao longo do tempo, você tinha que pagar, sei lá, alguns bilhões para poder comprar um simples pão na padaria. E aí você lançava uma nova moeda, e como era alguns bilhões para você comprar com a moeda anterior, você cortava alguns zeros, e agora aqueles mesmos pães de antes custava algumas milhares de cruzeiros, por exemplo. Isso facilitava pontualmente, no curto prazo, a vida da população. Afinal, você não ia ter que ficar pagando alguns bilhões para comprar um simples pão. Mas não resolvia o problema, pessoal. Não atacava a causa efetivamente da hiperinflação. Cortar zeros só atacava a consequência da hiperinflação. Isso também, pessoal, esse cenário todo de caos da nossa moeda não valer nada, justamente muito por conta que a gente tinha acabado de sair da ditadura militar, ok? E a ditadura foi um período que o PIB cresceu muito, o tão famoso milagre econômico aí em 10 anos. Mas foi um período que o governo ele gastou muito, o Estado brasileiro gastou muita grana. A nossa dívida pública saiu de aproximadamente 3 bilhões de dólares em 64 para mais de 105 bilhões de dólares em 1985. E muita dívida, uma dívida descontrolada, acaba afetando vários campos de uma economia, de um país. Inclusive, pode como consequência trazer uma hiperinflação, como foi aqui no nosso país. Então, na década de 80, o Estado passou por dificuldades visíveis. O governo, ele gastava muito mais do que arrecadava. Não que atualmente seja diferente, mas nesse cenário específico era assim. O dinheiro público ele era mal utilizado na época da ditadura, em obras superfaturadas, em desvio de dinheiro e por aí vai. E também muito por conta do alto número de funcionários públicos nesse período aqui, o que levava o governo brasileiro nessa época a gastar mais e mais. E como consequência veio a hiperinflação logo em seguida. Então, pessoal, basicamente esse era o nosso vídeo de hoje. A gente aprendeu um pouco mais sobre o conceito de hiperinflação e analisou um pouco mais a história do nosso país. Como foi, o que gerou a hiperinflação e como era. No próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo aqui, a gente vai abordar mais profundamente quem criou o Plano Real, como ele foi utilizado, como ele foi criado, quais instrumentos o nosso governo, a nossa população, o Estado utilizou para que o real fosse uma das políticas econômicas mais bem-sucedidas do nosso país da história. Aguardo vocês lá. Até a próxima!